teste psicotécnico. Só de ouvir essas duas palavras, muita gente já sente aquele frio na espinha, né? Parece uma coisa super misteriosa, quase um teste de adivinhação. Mas olha, a verdade é que esses testes são bem menos sobre genialidade e muito mais sobre entender a lógica do jogo. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, quebrar esse código. Vamos começar entendendo o que são esses testes de verdade. Depois, a gente mergulha nos 3 tipos de raciocínio que eles mais cobram: a lógica com as palavras, a busca por padrões meio escondidos e a visão de formas no espaço. Bora lá! Ok, então vamos direto ao ponto. Para começar, o que esses testes querem descobrir, afinal? Eles não estão procurando por um conhecimento de enciclopédia, não é uma prova de decoreba. Então, o ponto crucial é este. O teste não quer saber o que uma pessoa sabe, tipo a capital de um país. Ele quer ver como essa pessoa pensa. É uma avaliação da capacidade de criar relações, de resolver problemas novos, usando a lógica como a principal ferramenta. E aqui no Brasil, a gente ouve falar de vários nomes famosos, né? BPR-5, DAT, Raven, D70. Pode até parecer um monte de coisa diferente, mas o interessante é que a maioria deles, mesmo com formatos distintos, avaliam o mesmo conjunto de habilidades de raciocínio que a gente vai começar a desvendar agora. Vamos começar então pelo raciocínio verbal. É aqui que as palavras viram as peças de um quebra-cabeça e a linguagem é o nosso campo de jogo. Aqui o teste não está medindo só o tamanho do vocabulário, mas principalmente a habilidade de criar relações abstratas entre as palavras. É sobre entender a lógica por trás de sinônimos, de antônimos e, claro, o grande clássico, as analogias. Olha só, isso aqui ilustra perfeitamente. Uva está para a parreira. Qual é a relação aqui? É o fruto e a planta que o produz, certo? Essa mesma lógica se aplica a maçã está para a macieira. É exatamente esse tipo de conexão que o teste está de olho. Agora a gente vai para a parte que muita gente acha mais complicada, aquela que dá um frio na barriga, o raciocínio abstrato. Aqui não tem palavras para guiar, são só formas e símbolos. Seja com matrizes de figuras, sequências de dominós ou até relógios, a missão é sempre a mesma: encontrar a regra escondida. E acredite, nada ali é por acaso. Sempre existe um padrão, uma lógica só esperando para ser descoberta. E essa missão aparece de jeitos diferentes. Em testes como o Raven, por exemplo, é uma matriz 3x3 com uma pecinha faltando. No D70, o desafio é continuar uma sequência de dominós. Já no R1, é encontrar o pedaço que completa uma figura maior. São formatos diferentes, mas a tarefa principal, que é reconhecer padrões, continua sendo a mesma. E o mais legal é que esses padrões não são infinitos e aleatórios. Eles seguem princípios lógicos, como estes aqui do famoso teste D70. Por exemplo, a sequência pode seguir um padrão de simetria, como se fosse um espelho, ou de progressão, onde os números aumentam ou diminuem seguindo uma regra clara. Entender esses princípios é a chave do negócio. Bora para a próxima habilidade então. Agora a gente vai ver o raciocínio espacial. Aqui, a mente precisa se transformar numa verdadeira máquina de dobrar papel. A pergunta fundamental é exatamente essa. Será que dá pra gente visualizar um objeto em 3 dimensões a partir de um simples desenho em 2 dimensões? Este é um exercício clássico que aparece no teste DAT. De um lado a gente tem um molde, o papel todo aberto, planificado. Do outro, uma das figuras que ele pode formar quando for dobrado. A tarefa é fazer essa transformação toda na imaginação, sem riscar nada. Isso resume de forma brilhante o que está sendo medido. É a capacidade de visualização, ou seja, de criar essas imagens na mente, de conseguir manipular, girar, transformar elas. É como ter um software de modelagem 3D dentro da cabeça. Ok, a gente já viu os tipos de raciocínio. Mas a grande pergunta é, como se sair bem nisso tudo? E a ótima notícia é que a chave não é ser um gênio, mas sim entender como o teste funciona e praticar. Olha só para este número, percentil 50. Pode até parecer algo complicado, mas na verdade é uma informação super animadora. Para muitos testes, como o BPR-5, essa costuma ser a nota de corte. Isso quer dizer que o objetivo é ficar na metade de cima dos candidatos, o que é muito mais alcançável do que parece. Vamos traduzir isso para números reais. Pega o BPR-5 de raciocínio verbal, que tem 25 questões. Se a pessoa acertar 19, ela já está no percentil 50, ou seja, um desempenho de 76%. Ninguém precisa gabaritar, o que precisa é ter consistência e estratégia. Então, o caminho para a aprovação pode ser resumido em 3 passos bem práticos. Primeiro, bater o olho na questão e identificar rapidinho qual tipo de raciocínio ela pede. Segundo,
se familiarizar com os formatos de teste para não ter surpresa na hora. E terceiro, talvez o mais importante, praticar resolvendo os problemas com o relógio do lado para ganhar agilidade. E para a gente fechar, fica essa ideia que é fundamental. O teste não é um julgamento sobre quem a pessoa é, sobre a inteligência ou o valor dela. Ele simplesmente mede como essa pessoa resolve um tipo bem específico de quebra-cabeça. E com a preparação certa, todo mundo pode se tornar um ótimo solucionador de quebra-cabeças. Quem nunca, né? Quem nunca travou na frente de um teste de lógica? Ah, com certeza. Aquelas sequências de figuras, sabe? Dominós, uns relógios que parecem que foram criados em outra dimensão. Sim, sim. Seja para uma vaga de emprego, um concurso ou até para tirar a carteira de motorista, a sensação é quase sempre a mesma. O que estão querendo de mim aqui? Exato. Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar fundo num guia preparatório para esses testes psicotécnicos. Mas a nossa missão aqui é um pouco diferente. A gente vai tentar responder uma pergunta que eu acho central. Esses testes medem uma inteligência pura, uma capacidade que nasce com a gente, ou são, na verdade, um jogo? Um jogo com regras que podem ser aprendidas, dominadas, com prática? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E o material que a gente tem em mãos é fascinante. Ele funciona quase como um manual de instruções, sabe? Um olhar por trás da cortina. Então, em vez de só pensar em passar ou reprovar, a gente vai explorar a arquitetura, a filosofia por trás desses desafios. Vamos ver se a gente consegue decifrar esse código. Ok, vamos lá, vamos começar a destrinchar isso. O guia abre com um teste que parece ser, assim, a pedra fundamental de muitos outros. O BPR-5. Isso, bateria de provas de raciocínio. Exato. Ele funciona como um mapa para a gente entender o que afinal está sendo avaliado. Exato. O BPR-5, na sua forma B, é mais direcionado para quem tem ensino médio ou superior. E o interessante é que ele já quebra aquela ideia de que raciocínio é uma coisa só. Ah, boa. Ele divide essa capacidade em 5 áreas bem específicas. A primeira é o RV, raciocínio verbal. Basicamente mede a riqueza do vocabulário e a habilidade de conectar ideias abstratas usando palavras. Tipo aquelas questões de qual palavra não pertence ao grupo ou médico está para hospital, assim como professor está para... Precisamente. Depois vem o RA, raciocínio abstrato. Esse é o clássico encontro padrão nas figuras. O famoso. Ele avalia como a pessoa lida com situações totalmente novas, sabe? Onde o conhecimento prévio não ajuda muito. É pura detecção de lógica. Em seguida, a gente tem o RE, raciocínio espacial, que testa a capacidade de visualização, de girar objetos na mente. Ah, o famoso teste de dobrar caixinhas, que a gente vai chegar nele. Esse mesmo. E os outros dois são o RM, raciocínio mecânico, que é mais pé no chão, focado em física, mecânica do dia a dia, tipo, entender como funciona uma alavanca. Entendi. E por fim, o RN, raciocínio numérico, que, claro, usa números para medir o raciocínio. É um verdadeiro check-up das nossas diferentes inteligências. E aqui vem um ponto que o material revela que, para mim, já começa a responder nossa grande pergunta. A aprovação não exige perfeição. O guia fala em percentil, e o conceito por trás disso é bem contraintuitivo para quem está acostumado com prova de escola de ter que tirar 10. Sim, essa é uma mudança de chave fundamental. O desempenho não é absoluto. É relativo. Certo. O que importa é a sua posição em relação a um grupo de referência. O material traz um exemplo excelente. O concurso de 2004 para agente da Polícia Federal. Ok. Para ser aprovado no teste de raciocínio espacial, o RE, o candidato precisava atingir um percentil mínimo de 30. O que isso quer dizer na prática? Significa que a pessoa precisava ter um desempenho melhor que 30% do grupo de amostragem usado para validar o teste. E quem era esse grupo? Nesse caso, o guia diz que eram 191 alunos de uma escola técnica. E para atingir esse percentil 30, bastava acertar 14 das 20 questões. Peraí, 14 de 20? Exato. Ou seja, era permitido errar 6 questões, 30% da prova e ainda assim ser considerado totalmente apto. Caramba, isso muda tudo. Então a pressão não é para ser um gênio, mas para ser competente dentro de um universo específico. Exato. Isso é um alívio, mas também significa que a concorrência direta define a régua.
A disputa não é contra a prova, é contra a curva. Exatamente. O objetivo não é encontrar gênios, mas garantir que o candidato tenha as habilidades mínimas para a função no nível comparável ao dos seus pares. Ok, então eles medem essas 5 áreas. Mas como se cria uma questão que mede raciocínio abstrato? É aí que a gente entra no mundo das figuras, né? Aí que a gente entra no mundo das figuras. O guia detalha os segredos por trás delas, usando o teste TRADC-2 como exemplo. Certo. A parte que parece arte moderna. Uma sequência de quadrados com linhas e bolinhas que parecem não fazer sentido algum. E o que o guia nos mostra é que não é arte, é método. Existe um conjunto, limitado de princípios lógicos que se repetem o tempo todo. Por exemplo, o princípio da soma ou união. Soma. Imagina uma matriz. Na primeira célula a gente tem um quadrado, na segunda um círculo. Pelo princípio da soma, a terceira célula vai ter o quê? A sobreposição das duas. Um quadrado com um círculo dentro. E imagino que exista o oposto. A diferença ou exclusão. Perfeitamente. Usando o mesmo exemplo, se na primeira célula temos um quadrado com um círculo e na segunda só o círculo, a terceira teria só o quadrado. Exato. O que era comum foi removido. Outros princípios muito comuns são a rotação, onde um elemento da figura gira em sentido horário ou anti-horário em passos previsíveis, e o revezamento. Revezamento? Como assim? Imagina que em cada linha de uma matriz você precisa ter sempre as mesmas 3 figuras. Digamos um triângulo, um quadrado e um círculo, mas em posições diferentes. Se a primeira linha tem triângulo, quadrado e, a gente já sabe que a resposta é o círculo para completar o conjunto. Entendi. Uma vez que se entende esses 4 ou 5 princípios básicos, os padrões começam a saltar aos olhos. Não é mais mágica, é gramática. Entender esses princípios como soma ou rotação parece ser a chave. Mas e quando não é uma sequência de figuras chapadas, e sim um objeto 3D? Imagino que a lógica mude um pouco, como naqueles testes de dobrar caixas. Ah, sim. Eu sou péssimo com isso. Minha mente simplesmente não consegue girar o objeto. É uma habilidade que se desenvolve ou algumas pessoas simplesmente não têm? Essa é uma ótima pergunta. O teste DAT de raciocínio espacial, de dobrar a caixinha, mede exatamente isso. E o guia dá uma regra de ouro que simplifica muito o processo. E qual é? As partes coloridas ou achuradas do molde 2D são sempre as faces externas da figura montada. Não é permitido imaginar dobras para dentro. A tarefa é puramente de visualização espacial. Tá, e qual é o truque para não cair nas pegadinhas? O principal é focar nas faces adjacentes e opostas. Se no molde 2D uma face com um círculo está diretamente oposta a uma face com um X, elas nunca, jamais, poderão aparecer lado a lado na caixa 3D montada. Ah, faz sentido. Se uma das opções mostra o círculo e o X vizinhos, essa opção é impossível. O teste inteiro se resume a aplicar essa lógica de vizinhança e oposição. E sim, respondendo sua pergunta, é uma habilidade altamente treinável. Agora a coisa fica ainda mais curiosa. Chegamos na parte que eu acho mais traiçoeira. Quando os testes pegam objetos que a gente conhece muito bem e usam de maneiras totalmente inesperadas. É o caso do teste dos relógios. Esse é um exemplo perfeito de como esses testes forçam o cérebro a sair da zona de conforto. A estrutura é simples, uma grade com 9 relógios, o último está em branco e o objetivo é descobrir a hora que ele deveria marcar. Certo. Só que há um detalhe crucial que o guia destaca. Esqueça tudo que você sabe sobre relógios. Peraí, como assim? O ponteiro das horas pode andar mais rápido que o dos minutos. Isso quebra completamente a nossa intuição. Qual o objetivo de criar um sistema tão contraintuitivo? O objetivo é exatamente esse: medir a capacidade da pessoa de abandonar regras pré-concebidas e deduzir uma nova lógica a partir do zero. Uau! Em uma sequência, o ponteiro dos minutos pode estar andando de 15 em 15 minutos para trás, enquanto das horas avança de 2 em 2 horas. São 2 sistemas independentes que por acaso estão desenhados num formato de relógio. Quem fica preso na ideia de como um relógio funciona, não consegue resolver. É um teste de flexibilidade mental pura.
incrível. É como aprender um novo idioma usando um alfabeto conhecido. Uma armadilha para o cérebro. E essa ideia de usar objetos familiares de forma estranha continua com os testes de dominós, né? Como o D70. Sim, esses testes foram projetados para avaliar o que o psicólogo Charles Spearman, lá no início do século XX, chamou de fator G. Fator G. Isso, ou inteligência geral. A ideia do fator G é que existe uma capacidade mental geral que influencia o desempenho em todos os tipos de tarefas cognitivas. E testes como os de dominós ou matrizes de figuras são vistos como uma forma pura de medir essa capacidade, sem depender tanto de linguagem ou conhecimento cultural. E a lógica é parecida com a das figuras, soma, subtração. Exatamente a mesma. Simetria, alternância, progressão. Às vezes o número de cima de um dominó somado ao de baixo dá um número de cima do próximo. Ou os números seguem uma progressão. A casca é diferente, mas o motor lógico é o mesmo dos testes de figuras. E o guia traz um detalhe regulatório que eu achei fascinante. Menciona o D70 e o antecessor dele, o D48. E é um detalhe importante que mostra a seriedade por trás desses instrumentos. O material aponta que no Brasil hoje, só o teste D70 tem seu uso autorizado pelo Conselho Federal de Psicologia. O D48, que deu origem a ele, não é mais permitido. Mas por que um teste seria desautorizado? Ele, parou de funcionar? Geralmente, isso acontece por algumas razões. As normas podem estar desatualizadas, o desempenho médio da população muda com o tempo, sabe? E as tabelas de percentis precisam ser atualizadas. Ou estudos mais recentes podem ter apontado algum viés no teste. Ou simplesmente surgiram instrumentos mais modernos e precisos. Isso mostra que a área não é estática, ela evolui. Então, peraí. A gente falou de figuras abstratas, de relógios, de dominós, mas parece que tudo isso converge para uma mesma ideia. Um tipo de avô de todos esses testes de completar padrões. O guia deixa isso claro quando menciona que o G36 é baseado nas famosas matrizes progressivas de Raven. Você pegou o ponto central. O Raven, o G36, o G38 e até o R1, que a gente vai falar, pertencem de fato à mesma família. São todos, descendentes intelectuais diretos das matrizes progressivas criadas pelo John C. Raven nos anos 30. Certo. A tarefa é universalmente a mesma. Uma matriz de figuras, geralmente 3x3, com a última peça faltando. A missão é analisar as linhas de colunas para identificar a lógica e escolher a peça que completa o quebra-cabeça. E por que essa ideia foi tão influente? Por que esse formato de matriz virou o padrão ouro? Pela sua elegância e eficácia, o teste de Raven foi revolucionário porque permitia avaliar a capacidade de raciocínio de forma não verbal. Ele podia ser aplicado a qualquer pessoa, de qualquer cultura, com qualquer nível de escolaridade, até mesmo em quem não sabia ler. Ele tentava isolar o fator G de uma forma muito mais pura do que testes que dependiam de vocabulário, por exemplo. E o guia ainda traz uma curiosidade sobre o G38, um irmão do G36. Ele não foi criado só para ser mais um teste. Ele tem um propósito bem específico. Sim, e isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial sobre treino versus capacidade inata. O G38 foi criado pela necessidade de retestar candidatos que já tinham feito o G36, talvez num concurso anterior. Não acredito. Então os avaliadores sabem que a gente treina para a prova? Pois é. Eles criaram um teste anti-cola de raciocínio. Isso é genial e um pouco assustador. É exatamente isso. Eles sabem que existe o efeito da prática. Se a pessoa já conhece o teste, seu desempenho pode melhorar não por um aumento real no raciocínio, mas pela simples familiaridade. O G38 mede as mesmas variáveis do G36, com o mesmo nível de dificuldade, mas usando itens completamente novos. É uma forma de garantir que a medição seja justa. E para fechar esse ciclo de matrizes, essa mesma lógica se aplica a um teste que milhões de brasileiros já fizeram ou vão fazer. O R1 parte do processo para tirar a CNH. Exato. Mas, sinceramente, a habilidade de completar um padrão de figuras tem mesmo uma correlação direta com ser um bom motorista no trânsito caótico de uma cidade grande?
Parece um salto lógico meio grande. É uma crítica válida e que é debatida na área. A justificativa por trás do uso do R1 é que ele avalia a capacidade de observação e o fator geral de inteligência, mais especificamente a atenção e a percepção de relações lógicas. A ideia é que o motorista precisa constantemente analisar um ambiente complexo, identificar padrões no fluxo do trânsito, antecipar ações. O teste seria um proxy, uma medida indireta dessa capacidade de processamento rápido de informações visuais. Se a correlação é forte o suficiente, aí já é outra discussão, mas essa é a lógica por trás. Fazendo uma retrospectiva da nossa jornada, a gente começou com a estrutura de 5 raciocínios do BPR-5, passamos pela gramática das figuras abstratas, pelos relógios malucos que nos forçam a abandonar o que a gente sabe, e chegamos nessa grande família de testes de matrizes. No fim, tudo parece realmente convergir para a mesma habilidade central. Se a gente conectar todos os pontos, o fio condutor é, sem dúvida, a capacidade de identificar padrões, deduzir regras e aplicar essas regras em contextos novos. O foco não é tanto no conhecimento acumulado, como vocabulário ou fórmulas, mas na agilidade e na flexibilidade do cérebro para lidar com o desconhecido. E voltando à nossa questão inicial, o guia que a gente analisou mostra claramente que as lógicas por trás desses testes podem ser estudadas, compreendidas e praticadas. Com certeza. Conhecer os princípios de soma, rotação ou a regra do teste das caixas confere uma vantagem imensa. O que nos deixa com uma reflexão final para quem está nos ouvindo. Se é possível treinar para resolver esses problemas, se existem cursos e manuais que ensinam as regras do jogo, será que esses testes ainda medem uma capacidade intelectual inata? Boa. Ou será que eles estão cada vez mais avaliando uma habilidade específica, a habilidade de resolver testes psicotécnicos? Onde termina a preparação e começa o raciocínio puro? E talvez mais importante, se alguém se torna excelente em resolver esses quebra-cabeças, isso necessariamente o torna mais qualificado para a vaga em questão?